Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Para variar, uma delícia estar aqui. Boa noite, Dani. Você é a primeirona, hein? A entrar. Boa noite, Fabiola. Gente, quando o pessoal vai entrando aqui, eu por mim faria live todo dia e são tantos os temas que borbulham durante os trabalhos individuais, durante o workshop, né, que está acontecendo também de prosperidade, e também os trabalhos que eu tenho feito comigo mesma, né? Eu tenho feito muitos trabalhos, eu tenho vivenciado uma época bem introspectiva, e isso está dando uma oportunidade muito grande de eu me aprofundar, né, naquilo que a Albert Hellinger ensinou, né, do que eu tive de oportunidade, né, de aprender pessoalmente com ele. Porque, gente, ficar só aqui na mente e não praticar aquilo que a gente aprende não adianta nada. Eu vejo as pessoas às vezes tão desesperadas para lerem milhares de livros ou, enfim, fazerem milhares de cursos, mas é tão bonito quando a gente consegue aproveitar uma coisinha daquilo que a gente aproveitou na teoria, aproveitar na prática, né? E principalmente na área dos relacionamentos afetivos, que é uma área, nossa, que tem, assim, é um manancial, né, de aprendizado. Mas a maior parte foge, né? Então, quando as pessoas fogem das relações, elas fogem dos relacionamentos, ou elas fogem de compreender as relações, que às vezes é até pior. Tem gente que fala assim, meu casamento é muito bom, né? Tô casada há 55 anos com a pessoa. Então é um casamento que deu certo, a gente não briga, né? Não é questão de brigar ou não, né? Não é nem o brigar, mas é o evoluir com o outro. E cada vez mais nós estamos saindo daquilo que era hipócrita, vamos dizer assim, né? Daquela forma, daquele formato antigo de viver a dois, né? Para que a gente possa realmente entrar num formato verdadeiro, profundo e espiritual para viver a dois. Aliás, em tudo que a gente vai fazer. Se a gente vai trabalhar, se a gente vai conviver com amigos, se a gente vai ficar sozinho. Hoje mesmo fui ao parque pedalar. E assim, como é gostoso, sabe? Simplesmente você ficar presente, no sentir através do seu sentir físico, de você realmente se colocar naquele momento presente e entrar mesmo em sintonia com o momento presente, com a natureza, com o seu corpo, com o seu coração, com a sua alma, com a gratidão, né, que a sua alma pode ter por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, se você já tem essa postura de aprendizado, de não ficar neurótico, né, buscar explicação em tudo, mas essa explicação que as pessoas buscam é uma explicação muito mental, né, ou até muito, vamos dizer assim, psicológica. Mas o que eu falo aqui é também algo que vai desbloqueando as camadas, mas vai na raiz, na profundidade, porque só desbloquear uma parte, né? Então a pessoa tinha medo de determinada coisa, ela desbloqueou, né, uma parte de algo, não é desbloquear o todo. E desbloquear o todo, para mim, é a gente realmente compreender num nível de alma mesmo, porque a nossa vida física, ela passa, ela vai passar. A nossa vida psicológica aqui, ela vai passar.
Por isso que eu acho que logo a psicologia vai mudar o nome de psicologia, né? Assim como a medicina. Porque não dá mais para fragmentar a pessoa psicologicamente falando, a pessoa mentalmente falando, a pessoa biologicamente falando, a pessoa espiritualmente falando. Isso tudo está fragmentado. Então, às vezes a gente precisa realmente ir para aquele pedacinho pequeno para que a gente chegue no maior. Mas o objetivo é a gente evoluir de alma mesmo. E evoluir de alma, diferentemente, né? Cada um vai de uma forma diferente, mas diferentemente do que a gente acha que é, para mim, evoluir de alma é realmente a gente estar na lida. E estar na lida, né? Eu acho que os grandes avatares ficaram na lida. E na lida, gente, significa assim, ó, tá lá no meio do povo, né? A gente tá aqui arrumando cama, lavando louça, né? Tirando sobrancelha. Evoluir espiritualmente não é só isso, mas quem nega isso, então já tem a dificuldade de você, uma pessoa que acha que vai pular etapas, ela então se torna arrogante e se perde no caminho. E por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes eu ouço vídeos que falam, né? Hoje mesmo ouvi um falando da velha alma, que as velhas almas, elas não se misturam, elas não querem saber de ganhar dinheiro, elas não querem saber de se relacionar, elas querem ficar sozinhas, né? As velhas almas, elas são... E eu falei, gente, então Jesus não tinha velha alma, né? Porque ele ficava ali no meio do povo, ensinando, compartilhando, amando, né? Vivenciando no mercado, vivenciando lá com as prostitutas, com os leprosos, com tudo o que a vida tem. E isso eu aprendi com Bert Hellinger também, né? Todas as vezes que a gente exclui algo, né, para a gente evoluir, então a gente já se tornou um assassino. Ou a gente já se tornou arrogante, não perante a humanidade, mas perante Deus. Porque tudo o que tem, de alguma forma, precisa existir para que a gente evolua. Então, é muito importante todos perceberem as falas, né, de algumas coisas que vocês recebem, até porque hoje todo mundo fala e que canaliza e que faz, mas mais por ego mesmo, né? Então, eu não sei, como eu já falei para vocês, eu já tive muitas experiências, tanto lá nos Himalaias, na Índia, e amo a Índia. Eu gosto de ficar reclusa, gosto de me retirar quando eu sinto que a minha alma está precisando, mas eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de lidar no dia a dia com as questões, né? E existem muitas questões que a gente tem que lidar no dia a dia. E é aí que a gente vê aonde é que nós estamos, né? Se a gente se irrita com tudo, onde é que está o nosso desenvolvimento, a nossa percepção de não sermos reativos? Se a gente se exime de viver um relacionamento, porque eu sou uma velha alma e daí não preciso mais nem de relacionamento. Gente, então, né, para que está encarnado? E então eu vejo que as pessoas excluem o dinheiro, porque dinheiro, enquanto a gente não assume a profundidade da vida, sim, não o dinheiro, até estou fazendo um workshop sobre isso, mas não o dinheiro dessa forma como as pessoas veem, né? Mas o dinheiro usado de um jeito ruim, né? Eu vi agora essa história da Mariana, né? Desse abuso, desse estupro. Quando eu vi a notícia, a forma como noticiaram, né? Que um homem rico, porque com dinheiro se faz tudo. Gente,
Daí, o que você começa a acreditar? Então, assim, existem pessoas que usam o dinheiro para corrupção, mas não é o dinheiro em si, né? É a atitude das pessoas. Então, daí, o que fala? Então, olha, todas as pessoas ricas são abusadoras, são corruptas? Não, né? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas questões, né? Que nem é o assunto que eu vou falar da live hoje, mas eu precisava falar isso, porque a gente tem que ter uma percepção mais ampla da realidade, das coisas, né? E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, porque eu até uns 20 anos atrás, né, eu tenho hoje 50, eu olhava para determinadas coisas e eu também excluía. Mas eu sentia que aquilo, na verdade, era uma fuga minha, né? Então, nós estamos, todos nós, gente, todos nós, no mesmo barco. Se nós estamos encarnados, é porque todos nós estamos evoluindo, e a evolução, ela só pode acontecer quando a gente pode incluir. Quanto mais a gente inclui, mais a gente se sente pertencendo. Não pertencendo porque a gente vai andar, né, como another brick in the wall, mais um tijolo lá na parede, seguindo a massa inconsciente. Não. Mas agora a gente olhava para o dinheiro de forma inconsciente, olhava para a espiritualidade de forma inconsciente, olhava para as religiões de forma inconsciente, olhava para os acontecimentos de forma inconsciente. Então o meu convite aqui é a gente olhar para tudo de forma consciente, sem negar nada. Então tem gente que fala, não, vou me retirar e não tenho mais sexo, porque sexo é do diabo. Ou então vou me retirar porque não vou ter mais dinheiro, né? Agora vira um mendigo, mas quem sustenta? Né? Então a maior parte das pessoas que se abstém de dinheiro, né? O que acontece? A maior parte, e a gente vê por aí, dessas coisas espirituais, né? Dessas pessoas espirituais que se abstêm de sexo, a maior parte que eu conheço na frente faz isso e por trás é outra coisa. Então, gente, quanto mais exclui, mais problema dá. Então, que tal a gente assumir, né? Que tudo isso faz parte, mas usar tudo isso de forma consciente. Então, tem gente que fala, ai, mas fulano é bonito, né? Depois vou olhar aqui o que você falou, Fátima. Fulano é bonito. Ai, porque pessoas bonitas, elas são burras, por exemplo. Né? Então, ou pessoas feias são inteligentes. E o que é feio e o que é bonito? Então, gente, está na hora da gente abrir a nossa mente, a nossa alma e começar a olhar a vida com consciência. Consciência exige de nós um estado muito centrado. E esse estado centrado é o que pode nos dar a possibilidade de a gente crescer. Por isso que eu trouxe esse tema hoje sobre relacionamentos afetivos, porque é um tema que eu olho bastante para mim, para minha vida. E tenho cada vez mais olhado para esse tema, vendo qual é o meu pedaço, qual é a minha evolução nisso, né? Porque essa atitude de culpar o outro, né, geralmente é uma atitude errônea, né? Não vou dizer 100%, porque a gente precisa saber o que é da gente e o que é do outro, né? Então, pessoas que projetam em você os próprios problemas, né? Ou projetam em você as próprias frustrações, ou a própria inveja, ou a própria qualquer coisa. Então, o que é seu e o que é do outro? Mas, se a gente está nesse caldeirão com o outro, a gente acaba, às vezes, perdendo o que é nosso, o que é do outro. Mas, mais do que isso, o que eu quero falar hoje é
que o conflito que a gente vive no relacionamento afetivo, na verdade, é um conflito desencadeante, mas não é o conflito programante. O conflito programante geralmente está na relação com os nossos pais. De novo, a relação com os nossos pais não quer dizer que a culpa é dos nossos pais. Porque quanto mais a gente vivencia isso, sem a gente andar além de culpar os nossos pais e de perceber o quanto nós podemos adquirir com o que nós não tivemos dos nossos pais, nós podemos nos desenvolver e nos tornarmos, então isso fica mais, isso tem força de evolução. Então, por exemplo, eu percebi recentemente que eu fui me trabalhar, né, em relação à crítica. Por quê? Porque na minha infância o jeito dos meus pais, principalmente da minha mãe, se relacionar era um jeito muito condenatório, muito crítico. Porque vem de uma família, né? E isso é transgeracional. Agora, eu não estou culpando uma constelação familiar, por exemplo, ela não existe para culpar, para pôr a culpa agora na mãe, não é na mãe, é na avó, é no avô, é no tio-avô, é no bisavô. Não, não é culpa. Tudo isso é a gente poder olhar para evoluir. É a gente poder olhar para trás e ver que isso foi gerado, por exemplo, um estado crítico, né? Ele tem muitas raízes. Mas a raiz maior da crítica é, como dizia o Bert Hellinger, né? A vontade de extermínio que todos nós temos. Então, quando a gente tem medo de se relacionar com o outro de forma adulta, de forma centrada, então a gente critica porque a gente não acha uma solução de conexão de amor. Então, existem duas formas de se conectar, ou com amor ou com extermínio. A gente vê, e eu já falei isso aqui numa live, né? Não sei se vocês se lembram, né? Tem o maníaco do parque, né? Eu tive uma aluna que ela trabalhava onde ele estava preso e era um dos homens que mais recebia cartas de amor. Um homem que abusava, que estuprava. Então, de onde vem isso? Então, as pessoas, elas se vinculam ou pela dor ou pelo amor. Mas é melhor se vincular pela dor, né? Porque pelo menos existe um sentimento. Então, muitas pessoas usam a crítica e usam os vínculos de abusos, de agressões verbais, de agressão moral, de agressão física. Porque de alguma forma aprenderam que isso vincula. Porque a dor, gente, olha, vou falar algo que parece que não é real, mas é muito real. Por isso que tem muitas pessoas que falam, eu tenho dificuldade de sair daquele relacionamento que me faz tão mal. Por quê? Porque se sente vinculado, a dor vincula. Por quê? Porque de alguma forma eu sinto algo, eu estou vivo, eu estou me sentindo pertencente ou pertencendo a um relacionamento. Então eu faço qualquer coisa para me sentir vinculado, mas pelo menos eu estou sentindo alguma coisa, né? Então, tem pessoas que elas, ao invés de perceberem que elas podem se vincular através do amor, através das relações de conversa, de querer bem do outro, de querer paz, elas se vinculam através do grito, através do abuso sexual, né? Através, pelo menos ela vai ser lembrada. Gente, parece louco isso.
Mas tem gente que só é visto na morte. Por isso que muitas crianças às vezes se suicidam ou têm depressão, porque pelo menos assim ela vai ser vista. Tem gente que só vai ser visto através de um abuso, né? Tem gente que só vai ser visto através de sendo abusado. Tem gente que só vai ser visto se tiver doente ou se falarem mal. Então, por exemplo, as crianças que fazem um monte de coisas na escola, são expulsas ou vão mal na escola, pelo menos elas se sentem vistas. Esse é o vínculo que ela consegue aprender, é através do vínculo da violência. Então, se você teve o maior vínculo que nós temos na nossa vida é com os nossos pais, se esse vínculo foi através da dor, foi através da agressão, da crítica, do querer exterminar, da violência, né? E daí você fala, imagina, mas como que uma mãe vai querer exterminar um filho? Gente, são sentimentos inconscientes. Eu já vi muitas crianças adoecendo ou não querendo ir para a escola porque os pais não tinham condição financeira de pagar a escola. Então a criança, para ajudar os pais, adoecia ou estava quase morrendo, porque daí ela não é uma despesa para os pais. Então, gente, tem tantas coisas que a gente pode olhar e falar assim, agora eu tenho consciência que eu estou me vinculando com as pessoas pela dor, porque eu não tenho como me desvincular dos meus pais. Os meus pais são o meu sangue. Então, o conflito que eu não consegui resolver com os meus pais, porque eu não podia matar meus pais, né? Ou até podia, né, gente? Tem gente que faz isso. Mas essa não é a melhor solução. Não podia, de repente, gritar com os meus pais. Ou eu não podia dizer, eu quero outros pais. Ou eu não podia dizer, eu vou morar em outro lugar. Eu não podia sair daquela situação onde eu me sentia incompreendida, sozinha, sem uma saída. Então, eu guardei para mim que eu tenho que sofrer violência e ficar quieta. E assim, você arruma um relacionamento onde você, de novo, se dá conta, né? Ou não se dá conta, mas pelo menos das atitudes, você fala, puxa vida, arrumei uma pessoa igual ao meu pai. Arrumei uma pessoa igual à minha mãe. Porque daí eu tenho a oportunidade de me dar conta daquilo que eu não resolvi na minha infância. E resolver na infância não significa agora falar mais mal dos pais. Significa você poder expressar aquilo que naquela época você não pôde expressar. Então, gente, todos os conflitos, eles que não gere agressão e violência, para que a gente não se torne agressor, abusador, violento, manipulador, porque a pessoa agredida, ela precisa achar saída. Então tem gente que fica bipolar, tem gente que entra em depressão porque quer morrer, porque não acha saída, né? Porque a pessoa que está em depressão, ela já perdeu a batalha. Ela já perdeu a batalha com os pais. Né? Então ela olha aquilo como uma batalha que ela perdeu. E ela acha que ela perdeu a batalha para ela mesma e perdeu a batalha da vida. E qual é a maior batalha que a gente tem? É a gente poder se relacionar com amor, com paz, com maturidade. Essa é a maior batalha que a gente tem. Só que isso não precisa ser uma batalha como nos mostrou Gandhi, né? Então, a gente não precisa pôr uma bandeira e ser tão violento, mas também ser excludente, né? Quando a gente ainda precisa, né, ser feminista para os homens não abusarem. Mas quando eu faço isso, eu generalizo os homens. E não, nem todos os homens são abusadores. Eu não posso excluir os homens.
né? Assim, se os homens machistas, né? Quando eles se unem contra as mulheres, porque as mulheres são sedutoras, porque as mulheres são manipuladoras, porque ele está excluindo as mulheres e não são todas que são assim. Então a gente pode entrar com consciência em relação à nossa relação com os nossos pais. O nosso vínculo foi formado já na nossa primeira casa, que é o útero. Então você que tem dificuldade de ter casa própria, você que tem dificuldade de mudar de casa, você que tem problemas na sua casa, casa física mesmo, né? Como essa é a minha casa aqui. Quando você... É porque você já teve problemas no útero, né? Até constelei uma moça esses dias, ela está com dificuldade de mudar. Ela nunca termina a obra da casa dela, né? E a gente fez um trabalho mostrando o que tinha acontecido no útero dela. Gente, a gente no útero, nós já existimos. E o conflito que nós tivemos lá, ele vai se refletir externamente. Ah, mas eu ainda não tinha... Tinha. Sim. A gente está presente. Então, os conflitos que nós não pudemos expressar, e se você quer começar a aprender mais sobre isso, expresse. Tenha coragem de expressar. Tenha coragem de não aceitar vínculos de violência, né? Ou se ver numa situação de vítima, seja em qualquer circunstância. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é uma oportunidade que todos os escândalos, por exemplo, que vêm à tona, eles vêm porque eles têm um segredo, um grito abafado há muitas gerações já. Então, chega uma hora que vira um escândalo de televisão, né? Que vira um escândalo para a família, para a sociedade. Então, tá na hora, gente, da gente perceber que os nossos vínculos, eles podem ser de paz. E a gente simplesmente se retirar de ambientes que não nos trazem isso. E isso não precisa ser feito de forma violenta, mas pode ser feito de forma honesta, expressando, dizendo, comunicando. Porque se você também só sai e fica com raiva, isso também é uma violência. E é importante que a gente viva a raiva, porque a raiva é uma forma de você olhar para algo que está te doendo e que se não fosse a raiva, você não saberia se proteger nem se defender. Mas você não precisa cultivar essa raiva. Você pode se interiorizar e olhar aonde isso tudo começou. Novamente, o vínculo com os nossos pais nos vincula nos relacionamentos afetivos através da dor. Então, muitas pessoas escolhem pessoas porque estão acostumadas, porque já sabem o final da história, já estão acostumadas que vai ter problema de traição, que vai ter problema de abuso, porque tem abuso dentro do casamento, tem abuso sexual dentro do casamento, né? Ou de manipulação, ou de exploração. Então, por quê? Porque a gente já sabe o final da história. Mas a gente quer retomar o vínculo através da agressão, não porque a gente é masoquista, mas porque a gente é inconsciente e porque a gente quer resolver. E isso que é bonito, a gente quer resolver. E uma das formas da gente resolver é a gente conseguir voltar
E tem muitas pessoas que falam, mas a constelação familiar, ela volta para o passado, para que eu vou sentir aquela tragédia de novo do passado? Ela não volta para o passado para sentir em vão. Ela volta para o passado para desbloquear aquilo que quando criança ou quando adolescente você não encontrou a saída. Você não encontrou o amor para vincular. Você não encontrou o seu lugar de expressão. E se você não encontrou isso, você não vai encontrar enquanto você não resolver isso, que é o primeiro passo. Então, gente, por isso que eu fico muito encantada. Ontem fizeram um trabalho comigo, como eu disse para vocês, estou me trabalhando muito. E eu fui para os meus 15 anos, minha festa de 15 anos. Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que ele é afastado da família, né? Eu já constelei isso porque ele é afastado da família, porque esse meu tio e a minha mãe, eles perderam o meu avô muito cedo. Meu avô teve um problema cardíaco e o meu tio, quando o pai dele morreu, meu avô, o meu tio tinha 2 anos. Então, esse meu tio, ele acabou encontrando uma mulher com quem ele criou um vínculo e ele esqueceu da família. Não esqueceu, ele saiu da família. Ele se excluiu da família. E ele se excluiu da família porque ele voltar para a família significa olhar para a morte do pai, que ele não resolveu. Então, daí falar, mas agora vamos falar mal da mulher dele, porque a mulher dele levou ele da família, né? Não levou ele da família, né? Então, eu tenho consciência da importância desse tio, né? Da dor dele em relação à perda do pai. Foi muito difícil, porque ele estava de mãos dadas com o pai, andando na rua, com 2 anos de idade. O pai, meu avô, caiu e morreu. Então, nesse trabalho que eu fiz ontem, foi super bonito. Aliás, agradeço as pessoas que fizeram esse trabalho para mim. Apareceu o meu aniversário de 15 anos, onde tinha o meu pai, né, para dançar comigo. O meu técnico, na época que eu jogava vôlei, o Val, um beijo a ele. E estava presente também o meu tio. E naquela época eu já não podia me aproximar muito do meu tio, porque eu fiquei lisonjeada que ele veio, porque ele já estava afastado da família, né? E eu vi o meu tio recentemente, há 5 anos atrás, na morte da minha mãe. Meu tio, era o sonho da minha mãe se aproximar do meu tio. E quando a minha mãe foi fazer a passagem, então os primos da minha mãe começaram, eu estava com a minha mãe no quarto, e os primos da minha mãe começaram a buscar o meu tio. E quando o meu tio entrou no quarto, durante a passagem da minha mãe, eu olhei para ele e falei, tio, que coisa maravilhosa, né, que você veio. E daí ele falou assim, ele falou uma frase tão linda, que eu vim antes de você. Eu falei, nossa, meu tio conhece constelação, não é possível. Eu vim antes de você. E eu sou o irmão da sua mãe. E ele quis dizer que ele tinha as razões dele para fazer o que ele estava fazendo. E ele pegou esse momento para ele, né? Porque estava pesado para mim, eu como filha, né? Ver a minha mãe fazendo a passagem. Então foi extremamente importante a presença dele. E depois que a minha mãe faleceu, ele e o meu irmão, nós saímos para fazer as papeladas, né? E o meu tio começou a falar que ele quis comprar o terreno onde o meu bisavô italiano morou na Itália. Ele sabia de toda a história, mais do que eu que trabalho com constelação sabia.
Então eu vi o quanto meu tio, apesar de afastado, ele estava conectado. E eu fiquei tão feliz, porque com esse conhecimento da constelação, eu falei, nossa, e eu achando que ele estava desconectado. E ontem nesse trabalho, gente, apareceu esse meu tio, onde eu pude voltar naquele momento dos meus 15 anos e agradecer ele, porque simplesmente era meu tio. E pude abraçar ele e fazer o que hoje em dia eu não posso. Mas eu posso, de alma eu posso. Então, gente, todos os vínculos que de alguma forma estão ainda em vínculos de dor, eles podem ser modificados, desde que a gente emane esse amor. Tanto é que eu posso falar hoje claramente aqui, né? Desde que a gente possa emanar amor para as pessoas. Então é isso, a gente não resolve com crítica, a gente não resolve com violência, a gente não resolve levantando uma bandeira a favor ou contra, a gente resolve as coisas, gente, através da consciência. Por isso que quando você consegue olhar para o seu relacionamento afetivo, né, e de repente falar o que é que me irrita nessa pessoa, aonde está a memória primária disso? É voltar naquele lugar onde naquele momento você não pôde expressar e expressar. Né? E você pode fazer esse trabalho sozinho. Eu lembrei, por exemplo, esse trabalho que eu fiz ontem do meu tio, gente, eu não sabia nunca que eu ia voltar no meu aniversário de 15 anos, daí eu via meu pai, via meu vestido com aquela manga bufante, assim, toda feliz, né, 15 anos. O meu pai, o meu técnico e lá no fundinho o meu tio. Então, até eu coloquei uma frase recentemente aí no feed, dizendo que a única realidade é a realidade espiritual. E essa a gente tem pouco acesso. E quando a gente abre uma constelação ou quando a gente vai para essas situações inconscientes, a gente pode ter acesso a essa realidade mais ampla, onde não é a crítica contra o meu tio que se afastou da família porque se casou com uma mulher que roubou ele da família. O que resolveu? Não é isso que resolve. Eu posso resolver comigo. O que é a vida dele e o que vai acontecer depois disso, eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é aqui comigo. Olhar para o quanto isso doía para mim. E fazer os movimentos que para mim eles são possíveis e importantes. Né? Ó meu pai. Meu pai está conectado aí. Um beijo, pai. Então, gente, então é isso. A gente não deve culpar ninguém de nada. Nós todos viemos aqui para evoluir, para crescer naquilo que foi possível. Nós erramos com as pessoas, nós mesmos erramos muito com as outras pessoas erram com a gente e assim a gente pode crescer e pode evoluir. Certo? Gente, então é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês nesse sábado, né? Um sabadão. E eu precisava falar isso porque tem sido muito, muito rico a minha existência com esse conhecimento da constelação. E o que eu posso, né, compartilhar e... Pena que no Insta não dá pra gente fazer um trabalho, né? De chamar alguém na hora e a gente fazer um trabalho, porque expõe muito as pessoas. Porque a gente nunca sabe, né? Como todas as pessoas estão aqui, e principalmente em live, onde aparecem nomes e aparecem situações onde as pessoas podem ser identificadas. E isso não é bom. No sentido de que, por respeito, a gente tem que preservar. Mas, então a minha dica é essa. Eu vou voltar a fazer as lives sobre relacionamentos, até porque eu vou abrir o terceiro curso sobre relacionamentos afetivos, o terceiro grupo, na verdade. Eu vou abrir com uma promoção aí de Black Friday, logo vocês vão saber. Então, não comprem o curso agora, esperem, para que realmente a sua vida
possa andar, porque ter uma relação afetiva, gente, é uma dádiva. Ter um relacionamento honesto, respeitoso, por mais que sinta, na hora você sinta dor de algo que está te incomodando em relação ao outro, ter maturidade para resolver a questão, e maturidade significa eu vou para dentro para olhar qual é a minha parte. E quando a gente consegue olhar qual é a nossa parte, então o outro também pode fazer um movimento em direção a onde os dois olham juntos para o mesmo lugar, né? Esse curso é presencial ou online. Esse curso ele é online, né? E é presencial. E tem muitas novidades aí nesse curso que não teve no passado, é que a gente vai se aprimorando, né? Mas vão ter módulos especiais sobre sexualidade e outras coisas mais. Então logo vocês vão saber sobre isso. Mas é um curso que eu fiz com muito carinho, porque é um curso que vai para as raízes da relação com os nossos pais, a relação do que existe no nosso sistema familiar, esperando um lugar de resolução de conflito. Porque por que se repete um conflito que está lá atrás? Porque ainda é um conflito não visto. Ah, mas teve um abuso, mas teve traição, mas teve roubo de herança entre irmãos, mas teve assassinato, enfim, né? Tantas coisas que podem ter acontecido dentro de um sistema familiar e que o conflito ainda passa de geração para geração, como acidentes, como dificuldades na saúde, por que existem doenças crônicas como diabetes, como problemas cardíacos, como câncer. O que vem vindo dentro de um sistema familiar? E por que isso acontece? Porque o conflito raiz não tem um lugar consciente, tem um lugar de moral, de crítica, de julgamento, tem um lugar de ninguém fala a respeito, mas não tem um lugar de consciência ainda. Então, quando a gente pode trazer à luz a consciência, então as coisas podem melhorar. Então, quando a gente pode olhar, por exemplo, para uma osteoporose, né, que é uma necessidade da pessoa sumir. É uma pessoa que vai desfazendo a estrutura. E ela, muitas vezes, não só ela teve essa dificuldade, essa vontade de sumir, né? Outras pessoas tiveram, se desvalorizaram a tal ponto que era melhor eu virar pó, eu sumir. Então, vários tipos de problemas, né? Então, problemas de pele, que são os conflitos de separação. Quem não olha para um abandono, né, que se sentiu de alguma forma abandonado, sem poder expressar, se sentiu sozinho, sem achar uma solução, e daí você fala, mas não vai achar uma solução, a pessoa foi abandonada pela mãe quando criança, como é que vai achar a solução? Depois a mãe sumiu, não sabe nem onde está a mãe. Então, a solução do conflito está em nós, não está na história. Mas a história nos ajuda a ver onde é que precisa fazer um movimento de crescimento, de mais consciência, de evolução, né? Então, tem gente perguntando sobre fibromialgia. Pois é, gente, mioma. Eu até fiz algumas lives agora com relação ao feminino, né? Para que a gente pudesse, logo eu vou disponibilizar para vocês essas lives, para que a gente pudesse olhar para essas questões femininas, das doenças femininas, né? Como é que as mulheres reagem a situações em relação à maternidade. Então, mulheres que tiveram, né, muito medo, né, medo de perder filhos, né? Então, criam gordura na barriga, criam miomas, câncer, né? E câncer nos seios. Então, tem muitas e muitas coisas que podem ser trabalhadas
através da gente olhar realmente para os sintomas, para os órgãos, se aqueles órgãos têm a ver com o pai, tem a ver com a mãe. Então tem muita gente que coça a cabeça e quer arrancar, e arranca cabelo, né? Isso tem muito a ver com a dificuldade de relacionamento com o pai, né? São pessoas que às vezes até batem muito a cabeça. Então, pessoas com miopia, o medo, né, que tem mesmo de olhar para o futuro, porque talvez tenha tido, né, alguma coisa que o futuro foi um futuro difícil, então a pessoa prefere não olhar, né, à distância as coisas. Enfim, o astigmatismo e outras coisas, né, que a gente vai vendo nos problemas cardíacos, enfim. Gente, tem uma infinidade de informação que aos poucos eu vou, eu faço as minhas lives fechadas, né? Então quem participa já sabe por que eu faço as lives fechadas. Primeiro que é um trabalho mais exclusivo, onde eu faço constelações, onde eu faço um trabalho onde as pessoas podem também se trabalhar através do campo, elas podem olhar para as questões delas, olhar para os pais, olhar para a doença, enfim, olhar para as dificuldades. Então tem esses cursos práticos, que às quintas-feiras eu faço as lives, e também esses cursos online que eu tenho feito cada vez com mais temas. E vocês podem, gente, até agradeço, se vocês sugerirem temas para a gente fazer os nossos workshops online. Né? Eu estou fazendo um de prosperidade agora, e depois vai entrar o curso de relacionamentos, novamente, e depois a gente vai começar um outro de acordo com o que as pessoas vão pedindo. Então, para mim é um prazer a gente poder ir trabalhando, porque sempre quando a gente trabalha num grupo fechado, aquilo que saiu para com certeza toca o todo, né? Então, sempre a gente aprende alguma coisa, e é incrível, incrível como muda. Gente, é incrível como muda. Eu sei porque eu estou fazendo muito trabalho comigo, então dores que eu tinha na coluna e outras coisas, né, que eu sentia fisicamente sumiram com consciência, através da consciência. Isso não substitui médico, gente, pelo amor de Deus, né? Toda vez tem que falar a mesma coisa, mas é isso. Não substitui medicina, não substitui nada. Mas a medicina, ela não consegue resolver tudo, porque ela vai maquiar, ou vai operar, ou vai arrancar, ou vai... Por exemplo, eu geralmente, quando eu tenho alguma coisa que sai em mim, né, eu deixo sair para eu olhar, né, para eu sentir o que é aquilo e vou buscar. Eu posso ir ao médico e tomo remédio também, mas geralmente eu vou buscar onde está. E isso nos meus relacionamentos, com amigos, profissionais, no meu relacionamento afetivo, assim a gente vai se aprimorando, né? E é isso que faz a gente evoluir. Então, gente, não adianta falar que você tem uma alma velha, se você, é a mesma coisa a pessoa falar, eu tenho 90 anos, mas ela tem consciência? Ela exercitou a consciência dela? Ela se trabalhou? Idade não significa nada. E o ego nessa área espiritual é o que tem se mostrado muito esse ano, né? Porque a pessoa sobe em cima de eu sei tudo, né? E isso eu procuro ao máximo dizer aqui, né? Por isso que eu mostro as minhas questões, eu não sou perfeita, tenho um monte de questões, como todo mundo tem. A única diferença é que eu gosto de ficar como Sherlock Holmes lá buscando negócio. Eu gosto de ver o que é. Eu não fico parada, de verdade, nas minhas próprias questões, né? Então, isso não me torna melhor do que ninguém, né? E nem mais evoluída do que ninguém. E graças a Deus, porque eu não quero esse peso, né? Eu já vi que fiz isso numa vida passada e quando eu morri, não deixavam eu ir embora. E eu falei, nunca mais eu faço um negócio desse comigo, nunca mais. Então, gente, a coisa melhor que a gente pode fazer pelo outro é dar autonomia, ferramentas para o outro se trabalhar, né? Não para o outro depender do outro. Mas a interdependência
Assim como fizeram um trabalho comigo ontem, e amanhã eu vou fazer um trabalho lindo, depois eu conto para vocês, vou me trabalhar também, é um servir isso, né? Mas isso não me torna dependente da pessoa, me torna dependente no sentido do que um precisa do outro. Isso é importante. Isso em qualquer relação. Quando uma pessoa diz eu não preciso de um relacionamento, ou eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, eu não preciso de ninguém, ok? Mas todos nós precisamos de todos, né? Mas não numa relação doentia de dependência, numa relação de interdependência, que é diferente. Então tá na hora da gente liberar o conhecimento para as pessoas cada vez mais. Cada dia que você tem um choque, teve um trauma, alguém chega e pá, te dá uma notícia difícil, você já sabe se trabalhar na hora. Ao invés de você adoecer, ter um câncer, ter que operar, fazer quimioterapia, para você ter consciência do que é. Né? Então, o ideal é que a gente chegue a esse ponto de a gente saber onde está o conflito na hora e falar, opa, eu já sei o caminho para resolver. Certo? Gente, então gratidão, é uma delícia estar aqui com vocês. Eu sei que muita gente escreveu muita coisa, mas é que eu fico tão aqui concentrada, né, que... Sim, são constelações virtuais, né, quem está perguntando. Quero o curso de relacionamento, as terças têm sido maravilhosas, obrigada, eu estou amando. Gente, hipotiroidismo. O hipotiroidismo é tipo Forrest Gump. Se você não assistiu Forrest Gump, assista. As pessoas que têm uma urgência de algo, elas estão o tempo inteiro com pressa, porque elas sentem que elas precisam dar conta de tudo, elas precisam fazer tudo, elas têm uma urgência. Né? Eu sei, porque eu estou cada vez me tratando mais do hipotiroidismo, tanto é que nessa quarentena eu entrei num ritmo completamente diferente, porque eu queria sempre, sabe, aquela coisa de gostar tanto de viver, mas tinha um exagero. Então eu dei um slowdown aí e falei, não, é outro ritmo, é outra sintonia, a minha vida agora vem de um outro lugar. Eu não planejo muito mais coisa para... Tem gente que já hoje mesmo perguntaram, mas o que vai fazer o ano que vem? Eu não tenho ideia. Eu estou no meu ano 9, estou terminando até dia 22 de janeiro, meu aniversário, meu ano 9. Eu não sei o que vai ser o ano que vem. Gente, então eu aprendi isso com o Bert também. Uma vez eu falei para ele assim, Bert, você vai voltar em dezembro, daí a gente vai naquele restaurante que eu tinha falado para ele. Ele falou assim, dezembro é dezembro. Tipo, não faça planos. Não que vocês não possam fazer planos, gente, mas essa expectativa, esse peso, esse compromisso, esse dar conta de tudo, né? O hipotiroidismo é isso. Você desregulou tudo, né? Desregulou o seu tempo, desregulou o seu limite, não consegue mais perceber o que é importante e entrou naquele ritmo do fazer, 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 fazer. E o que é importante? O que realmente é importante. Então, hipotiroidismo tem a ver com isso. Obrigada, as lives são ótimas. Gastrite. Gastrite tem a ver com a gente não digerir algo. Né? Algo que a gente engoliu, que o sapo veio rasgando, mas a gente não digeriu alguma história. A minha filha de 9 anos vomita direto. Gente, os filhos, eles mostram coisas que os pais precisam resolver. Então, qual é o que você, Luciana, precisa pôr para fora? O que é nojento para você? O que você teve que engolir que não foi bom? Então, olha o que está acontecendo na sua vida, porque a sua filha está te mostrando algo, tá bom? Fala um pouco do curso. Bom, quem não sabe, gente, esse curso, ele é um curso de 10 módulos
e cada módulo vai sendo liberado uma vez por semana, porque ele tem informação, ele mexe muito com as pessoas. Tem gente que fala, por que não libera como os outros cursos tudo de uma vez? Por que não? É a mesma coisa de eu fazer 10 constelações de uma vez, num dia só com você. Não dá. Então tem que ir digerindo, né? Tem que ir sentindo, deixando os movimentos acontecerem. Então são 10 módulos, porém tem muitas lives e a gente vai fazer no mínimo 4 lives e tem lives dos outros grupos que eu incluí. Então vai ter muita coisa legal. E é um curso bem profundo mesmo. Muito bom o curso, me ajudou na busca. Sim, a gente vai dando passos, gente, em direção às nossas questões. Valeu muito a pena fazer o curso, movimentos, tanta coisa na minha vida, e aí só no meu relacionamento que ainda movimenta. Ok. Gente, então é isso. A constelação sarou minhas feridas, muitas delas. É isso. Amei o curso, recomendo. Obrigada, Lívia. Vou fazer de novo então o curso. Gente, é isso. Então, excelente sábado a todos vocês. Espero que vocês aproveitem essa informação. Olhem para os conflitos, não para o outro, mas olhe para si próprio. E permita que o outro, quando você muda, o outro de alguma forma muda. Faça você o movimento. Né? Isso não quer dizer que você não possa expressar. Você deve expressar o que você sente, se você está com raiva, se você deve expressar. Aliás, é uma das coisas que mais a gente deve fazer é expressar. Quem não expressa adoece, e de muitas formas, né? Então, expresse, tá bom? Essa é uma das dicas aqui. É isso, gente. Então, logo eu vou voltar com outras lives sobre esse tema dos conflitos. Então, hoje eu trouxe a crítica, que é essa vontade de extermínio. Então, a crítica, ela quer acabar com tudo, né? Pode ver, a pessoa que critica geralmente é a que não faz, né? Ela só fica ordenando e criticando. Então, é o que quer exterminar com tudo porque acha que é mais fácil. Então, vá para trás e ao invés de criticar, dê um passo atrás e fala assim, ok, como eu posso colaborar? O que é que você está precisando, né? O que eu posso ser útil para você nesse sentido? O que eu estou fazendo que, de alguma forma, eu preciso equilibrar? Então, existe, como as pessoas falam, a crítica construtiva, que é a gente agir de forma adulta mesmo, e existe a pessoa que quer criticar só para exterminar o outro, né? Porque tem algo aí que essa pessoa ela foi amada dessa forma violenta, através da crítica. Então, a pessoa se autocritica. E daí tem fibromialgia, que tem a ver com crítica, né? Tem problemas nas mandíbulas, que tem a ver com querer matar a mãe, morder de raiva. Que tem a ver com não suportar os atos de crítica do outro, né? A criança não sabe se defender. Então, às vezes, a mãe fala, ai, como você é feio, como você é descabelado, como você é magro, como você é gordo. E aquilo é uma ofensa muito grande, é uma agressão, às vezes, mais do que agressão física. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com as palavras, né? E a crítica muitas vezes vem porque a pessoa repete, porque ela foi criticada. E daí a gente aprende a amar através da crítica e não através do vínculo com amor. Esse é o resumo do que eu queria passar para vocês. Sair do vínculo de violência, de crítica e ir para o vínculo de amor. Gente, então é isso. Excelente domingo para vocês e assim que eu tiver mais live eu coloco aqui, tá bom? Beijo, amo vocês, fiquem com Deus. Um beijo, pai, amo vocês.